Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, hoje ou amanhã, nessa sexta ou sábado, o Flamengo embarca para os Estados Unidos, né? Fazer sua pré-temporada aí, né? Mais ou menos 10 a 14 dias nos Estados Unidos, fazendo aquela pré-temporada como aconteceu em 2024. E, né? Essa pré-temporada desse ano vai ser um pouco mais curta, né? Decisão do José Boto e do Felipe Luiz, né? Decisão mais curta aí. Pré-temporada mais curta, quer dizer. Vamos falar também, né, sobre a provável escalação do Flamengo para essa estreia no Campeonato Carioca, né? O Flamengo vai estrear no Carioca dia 12 agora, domingo agora, dia 12 de janeiro, contra o Boa Vista. Vai jogar na região Nordeste lá, os 4 primeiros jogos vão ser na região Nordeste lá, acho que ultimamente o Flamengo está fazendo isso. E também atualizações sobre o mercado da bola, né? O Flamengo fez a primeira proposta para o Juninho do Carabao, que foi recusada. O Flamengo fez a segunda e, obviamente, aumentou o valor, né, da proposta. E o Vini Casagrande trouxe aqui qual é o valor dessa segunda proposta. O Vini Casagrande trouxe esse detalhe aqui para o vídeo aqui. Então, sem mais enrolação, deixe seu like aí, o seu like ajuda demais. E vamos embora com mais um vídeo de nação. E enfim, né, o Flamengo volta a jogar, não como titular, mas já volta a jogar. E dia 19 tem amistoso diante do São Paulo nos Estados Unidos. 19, amistoso Flamengo e São Paulo nos Estados Unidos. Vai começar o Campeonato Carioca, tava todo mundo com saudade aí de ver bola rolando, os 4 grandes entrando em ação neste final de semana, ainda com times alternativos, mas já é o Campeonato Carioca de 2025, vai começar agora, a gente vai passar para vocês as prováveis escalações do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e do Botafogo para essa primeira rodada. A gente vai explicar aqui quem é quem é da base, quem é veterano, como esses times chegam para essa disputa. Claro que a gente vai atualizar também mercado da bola que segue quente, Vene, Pedrosa, com novidades, quem vai chegar no Flamengo, quem vai chegar no Vasco, a gente vai contar tudo isso para você. O Flamengo estreia contra o Boa Vista lá em Sergipe. A gente vai ver a preparação do rubro-negro na reportagem dele, o Paquito, Rodrigo Cadelli. Enfim, o futebol está de volta. O Flamengo encara o Boa Vista no domingo às 4 da tarde na Arena Batistão, no Sergipe, com um time alternativo comandado por Kleber dos Santos em sua estreia no Campeonato Carioca. Mesmo sob forte chuva, o último treino foi intenso e com rostos conhecidos do torcedor, como Lohan, Carlinhos, Pablo e o nigeriano Chola. O elenco principal embarca hoje para os Estados Unidos, onde fará pré-temporada até o dia 20, com direito a amistoso contra o São Paulo. Mesmo sem reforços anunciados, o torcedor rubro-negro tem motivos para comemorar no elenco do técnico Felipe Luiz. Arrascaeta treinou normalmente após realizar uma artroscopia no final da última temporada. De La Cruz, que sofreu com problemas físicos em 2024, também participou das atividades. O primeiro momento da pré-temporada, nessa primeira semana, ela se inicia com os exames médicos, as avaliações, e a gente já começa também os treinamentos e uma readaptação, um treinamento introdutório, onde a gente começa já desenvolvendo, né, as ideias de jogo do Felipe, conectadas à parte de condicionamento. O ano oficialmente começou, seja nos Estados Unidos ou na disputa pelo bicampeonato carioca. Flamengo tentando o bicampeonato carioca, é o atual campeão, como a gente mostrou aí na reportagem. O grupo principal vai para os Estados Unidos, segue a pré-temporada e a turma que fica aqui já pega o Boa Vista neste domingo. Olha, daqui a pouquinho o Vene tem novidade em relação à negociação para trazer o Juninho, que o Flamengo tá de olho, o Boto de olho no Juninho lá no Azerbaijão. E o Vene tem novidade para a contratação dele. Daqui a pouco a gente vai falar. Antes, deixa eu dar aqui o boa tarde pro Vene Casagrande e pro Lucas Pedrosa aqui. A gente que vive do futebol e gosta de futebol, sempre é bom ver bola rolando, né? Então, imagina, apesar de ser equipes alternativas, tá todo mundo animado aí pro retorno do Carioca, Vene. Pô, eu fiquei assistindo Copinha, vários jogos aí. Sub-20 da Copinha. Sub-20. Zumbi, Tupi, tô assistindo tudo durante essas férias aí, mas fico feliz no retorno do Campeonato Carioca, embora seja uma equipe alternativa, com os 4 grandes botando equipe alternativa, mas independentemente disso, é futebol, é campeonato oficial. E Campeonato Carioca, querendo ou não, vale muita coisa. Se você não ganhar, a cobrança já começa. Tendo em vista na temporada passada que o Flamengo priorizou a final diante do Nova Iguaçu, mesmo com um placar muito bom ali, e poupou em outros campeonatos que, na minha visão, não deveria ter feito isso. Mas, enfim, é uma boa oportunidade também de uma garotada mostrar serviço.
mostrar, se apresentar ao torcedor rubro-negro, embora a gente vá falar aqui quais são os grandes destaques, quem deve ficar na mira aí do torcedor alvinegro, do torcedor rubro-negro, desculpa. Do alvinegro também, depois. Também, alvinegro, tricolor, mas é uma boa oportunidade desses garotos aí mostrarem serviço e quem sabe chamar a atenção do técnico Felipe Luiz, que já conhece muito bem essa garotada também. Tem essa vantagem no Flamengo. Pedrosa, acaba que nesse início de estadual também essa situação, né? Quem se destaca nesse início já começa a cavar uma vaga no elenco principal, diferente da Copinha, que ainda tem uma distância grande para o cara brilhar na Copinha e chegar no time de cima. A gente sabe agora que a força da garotada está voltada para essas primeiras rodadas. Boa tarde, meu amigo. Beleza? Boa tarde, Vinique. Beleza, tudo tranquilo. Boa tarde, Vini, galera de casa. Eu acho que o Campeonato Carioca é um grande laboratório, né? Nada mais do que isso. É um campeonato que não tem premiação, os clubes ganham mais dinheiro por conta dos direitos de televisão do que qualquer outra coisa. Pra ser muito honesto, tenho muito receio do Campeonato Carioca em relação à lesão dos jogadores. É um campeonato que, infelizmente, por exemplo, no ano passado o Vasco perdeu Jair e Paulinho dentro do Campeonato Carioca. Então é uma competição que eu, inclusive, tenho pro 80 e nem pro 8. Eu acho que os técnicos, por exemplo, eles têm que ter tempo para trabalhar e é um momento de início de temporada. O Campeonato Carioca às vezes se notabilizava por uma fritura de técnicos por conta dos resultados que aconteciam numa competição que claramente é uma volta de pré-temporada, é um novo início. Então assim, a minha paciência em relação ao Campeonato Carioca, ela é muito alta. Eu não vou ficar cobrando aqui se tiverem muitos resultados negativos, eu não vou ficar aqui esbravejando, porque eu acho que o Campeonato Carioca, repito, é um grande laboratório pro Carilli, pro Felipe Luiz, pro Mano Menezes, pro técnico que vier do Botafogo. Então, assim, a minha cobrança, no máximo, vai ser, não pode ter vexame, né? O Vasco foi eliminado no ano passado pro Nova Iguaçu, pra mim é vexame completo. Agora, se for correr tudo ali dentro do normal, as 4 equipes conseguirem ir pra semifinal, eu acho que o Campeonato Carioca não passa disso. Não tem por que o torcedor esquentar a cabeça, não tem por que o torcedor ficar estressado com o Campeonato Carioca, nem fritar técnico e ainda mais, tem que pensar na saúde física dos atletas, que vão ter uma temporada longa, talvez a mais longa do futebol brasileiro nos últimos anos. Isso tudo na teoria, quando começa o campeonato, quando esquenta a reta final, vem rivalidade, o torcedor se descabela, quer a cabeça do técnico se Não perder. deveria. Não deveria, pensando racionalmente. O Campeonato Carioca do Flamengo também está servindo para o torcedor que não mora no Rio de Janeiro poder acompanhar. Isso é bacana. Porque a última gestão, a gestão Rodolfo Landim, pouca gente sabe disso, vendeu 5 jogos para fora do Rio de Janeiro, ou seja, uma praça fora do Rio de Janeiro. Esses 4 jogos, as 4 primeiras rodadas, serão lá no Nordeste. Aí tem o 5º jogo, que seria contra o Volta Redonda, pela 5ª rodada em Manaus. Mas a atual gestão mudou, decidiu não fazer isso e ainda vai pagar esse 5º jogo. Ou seja, você, torcedor rubro-negro que mora fora do Rio de Janeiro, de repente vai ter a oportunidade de assistir ao Flamengo futuramente. A ideia é, na 5ª rodada, as equipes irem com os jogadores principais, talvez por isso, pelo desgaste, o Flamengo. Não, mas no caso do Flamengo, mudou, né? Não foi por causa disso, é pensando na Supercopa, não é apenas... Pelo desgaste, né? De ir para Manaus com o grupo principal. Pela utilização do time ter principal. a Supercopa contra o Botafogo e logo em vez. Se não tivesse a Supercopa, eu acho que o Flamengo não ia ter nenhum problema em jogar com o time principal lá em Manaus. Mas por conta da Supercopa... Tá explicado, Vene. Vamos passar aqui a provável escalação do Flamengo. Segundo Vene Casagrande, você que passou aí, ó, tá bonitinha a arte que o Paquito fez. Diogo Alves, goleiro da base, né? Que vem lá, cria do Flamengo, assim como o Daniel Salles. Aí vem o Pablo, zagueiro, que tá voltando. É o único jogador aí desse grupo, o cara mais experiente e que também não é cria do Flamengo, né? O zagueiro Pablo, a gente lembra, tava no Botafogo, volta para formar a dupla de zaga com Cleiton, Zé Wellington, Ryan Lucas, Fabiano, Lohan, o pessoal já conhece, mas também é cria do Flamengo, mas já estava integrado aos profissionais. Chama a atenção, o Lohan não tá com o grupo que vai para os Estados Unidos, o Benê já explica isso. O Thiaguinho voltou, estava emprestado. Felipe Tereza é um garoto que a gente já está observando com bons olhos, chamou a atenção, fez o gol na final do Mundial de Clubes. E o Guilherme. E aí, Vene Casagrande, quem que a gente tem que ficar de olho? Quem que a gente pode considerar que, por estar aí, perdeu espaço? Passa limpo aí essa escalação. Vamos lá, antes de mais nada, o Pablo, que você mencionou aí, que é o jogador mais experiente, me chama a atenção, porque assim, dá pra ver nitidamente que ele não tem muito privilégio com o técnico Felipe Luiz. Senão estaria indo para os States. Beleza, eu entendo como o Fabrício Bruno ele não ir para os States. Beleza?
Aí o Fabrício Bruno é vendido. O que o Flamengo faz? Chama um outro garoto da base, que é o Carbone, para entrar na vaga do Fabrício Bruno nessa viagem para os Estados Unidos. E mesmo assim o Pablo continua na disputa do Campeonato Carioca. Para mim, nitidamente, o Pablo não está nos planos do técnico Felipe Luiz. Já o Cleiton, que já é do grupo principal... eu esperava que o Cleiton fosse. Eu esperava também, mas aí eu fui procurar saber no Flamengo o porquê disso. Porque a ideia é justamente que ele tenha ritmo de jogo. Querem que ele jogue, porque ele está muito tempo sem jogar, tem pouca minutagem, e o próprio jogador entende que é melhor para ele também, ele ficar aqui jogando esse início do Campeonato Carioca, para ele, de fato, ganhar minutagem. Sobre a garotada, eu chamo a atenção o Ryan Lucas. O torcedor rubro-negro tem que ficar de olho nesse garoto, é um baita volante, é o volante clássico que a gente gosta de dizer box to box, chega bem ao ataque, inclusive é sempre convocado para a seleção brasileira. E o Flamengo está procurando um dessa posição. Pois é um jogador que o Flamengo tem que ficar de olho, obviamente, tratar com carinho, uma joia ser lapidada, e o torcedor rubro-negro também. No ataque, eu gosto muito do Felipe Tereza. E é só uma observação, Felipe Tereza, esse time foi o titular no amistoso contra o Macaé. Na ocasião, o Carlinhos estava suspenso. Teoricamente, ele não poderia jogar o início do Campeonato Carioca. Mas o departamento jurídico conseguiu converter essa suspensão. Ele vai apenas ser multado e ele está liberado para jogar o Campeonato Carioca. Foi opção mesmo. Foi uma opção na ocasião, mas eu acho que foi uma opção também já pensando nisso. Porque se o Carlinhos não ficasse à disposição, ele já tinha treinado com o Felipe Tereza. Mas agora o Carlinhos está à disposição. Será que ele vai manter o Felipe Tereza? Só essa observação. Eu acho que vai. Porque se ele vem jogando com o Felipe Tereza no time titular durante esse tempo todo nos treinamentos, não faz sentido você mudar agora. Então, é só essa observação em relação a esse time. E o Thiaguinho é um velho conhecido que está sempre sendo emprestado, sempre retornando ao Flamengo. Recebeu várias propostas, mas o jogador não aceitou e o Flamengo não pode simplesmente obrigar o jogador a rescindir. Ele tem contrato até o meio do ano e vai ser usado nesse início do campeonato. O Lohan não tinha mais moral com o Tite? Felipe Luiz, não sei se é tão fã do... Em relação ao Lohan, ele começou muito bem com o Tite, depois ele caiu de produção, o Tite parou de utilizá-lo, e é o mesmo caso do Cleiton, por exemplo. Tem que ganhar minutagem, tem que jogar. Eu acho que está certo o Lohan ficar aqui para jogar esse início do Campeonato Carioca, porque a gente já conhece o potencial desse jogador, o Felipe Luiz também já conhece. Eu acho que tem que pensar nessa minutagem aí, pensando no Lohan, que vai ser um jogador extremamente importante durante a temporada. Olha, enquete, vai lá participar, hein? A gente está perguntando para você dar sua opinião. Quem é o favorito para ser o campeão estadual esse ano aqui no Rio de Janeiro? E tem aqui um resultado rolando, estou olhando a colinha ali, agora apareceu para vocês também. Flamengo com o Botafogo 17%, Flamengo 45%. Fluminense 8,6% e o Vasco Pedrosa. A galera tá acreditando, 28,6%. Acreditando que o Vasco é o favorito. É nessa aí, o torcedor vai, lógico. Eu não quero favoritismo. Ele vai votar no time dele, né? Você considera quem é o favorito para você, Pedrosa? O Flamengo é o favorito. Mais que o Botafogo? Muito mais. Flamengo é o favorito. Tudo na conta do Flamengo. Isso eu não, sem ironia. Ô, Pedrosa. Agora, não, análise séria aqui. Eu acho que o Botafogo é o favorito. Não, eu acho que o Flamengo é o favorito. O Botafogo, ele terminou a temporada com técnico e iniciou sem técnico. O Flamengo já tem o técnico Felipe Luiz desde o ano passado, sendo campeão da Copa do Brasil, mantendo a mesma base do time. O Botafogo perdeu 2 titulares importantíssimos e teve aí uma debandada no seu banco de reservas muito grande, além de não ter técnico. O Fluminense também eu acho que chega até um pouco mais estruturado no sentido de é o mesmo técnico, tem o mesmo grupo e chegaram novos jogadores que são importantes. Lavega, Hércules e Canobi, que eu considero os 3 principais reforços do Fluminense. O Vasco, eu acho que pode surpreender, justamente porque os principais reforços do Vasco vieram do time do ano passado. É o Jair que está voltando, é o Paulinho que está voltando, é uma possibilidade do Coutinho voltar a jogar a bola que a gente sabe que ele joga, além, obviamente, dos jogadores que estão chegando. Tietê, o próprio Lemos, que tem chegada prevista para amanhã, a gente pode falar mais disso daqui a pouco. Enfim, eu acho que está bem equilibrado. O Campeonato Carioca, para mim, é dificílimo, tá? E não é por conta dos outros times, é porque são os 4 times que conseguem bater de frente, que tem bons elencos. Então, assim, o favorito, por tudo que eu falei, ainda considero sendo o Flamengo. Mas em nada vai me surpreender se for o Botafogo, se for o Fluminense, se for o Vasco. Bem aberta essa disputa. Olha, eu quero saber a opinião do Veni. Daqui a pouco a gente vai atualizar a negociação. Flamengo atrás de um atacante, atrás do Juninho. O Veni tem novidade, já vai passar pra gente uma nova proposta que o Flamengo fez. Eu vou ouvir o Veni daqui a pouco, antes eu quero saber a opinião dele. A minha opinião, eu vou ficar com o Botafogo favorito, porque terminou muito bem o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, lógico, foi o campeão, perdeu 2 titulares, vai começar com dificuldade sem técnico, mas ainda acredito na força dos 11 iniciais
ali que só saíram 2. Meu voto é no Botafogo favorito. A sua opinião, quem é o favorito pro estadual? Vi que o Pedrosa argumentou com seriedade. Ele aposta, não vou dizer que aposta no Flamengo, mas considera o Flamengo Jamais o favorito. aposta no Flamengo. Veneteu o favorito, daqui a pouco a gente fala do Juninho. Eu tô com o Pedrosa nessa, eu considero o Flamengo favorito. E depois, logo depois do Flamengo, eu considero o Fluminense. Eu acho que o Botafogo está passando por uma mudança muito grande, uma mudança drástica. Perdeu os dois principais jogadores, que é o Thiago Almada, que são o Thiago Almada e também o Luiz Henrique. Perdeu o treinador também, que querendo ou não foi uma peça muito importante na temporada passada, uma temporada tão vencedora para o Botafogo. Mas perdeu muitos jogadores e até agora não conseguiu repor a altura. Então eu não considero o Botafogo favorito, considero o Flamengo favorito no Campeonato Carioca e também até o momento na Supercopa do Brasil, porque daqui a menos de um mês Flamengo e Botafogo vão se enfrentar. Considero o Flamengo favorito no Campeonato Carioca por ter continuado com o mesmo time, ter um bom treinador, manteve as principais peças, embora tenha vendido o Fabrício Bruno, mas eu considero Fabrício Bruno, considerava pelo menos reserva, a zaga titular vai ser Léo Ortiz e Léo Pereira. Acho que o Flamengo vai buscar uma reposição, talvez à altura do Fabrício Bruno, mas conseguiu manter as principais peças. Além disso, o Felipe Luiz ainda vai ter o retorno de principais jogadores no ataque. Cebolinha, Luiz Araújo, o próprio Pedro pode voltar em breve. Então, para te responder, para mim o Flamengo é o favorito. E olho no Voltaço, né? Na Série B. Ah, calma aí, Pedrosa. Onde não voltar, você vai ganhar o Campeonato Carioca. Não, tô falando sempre que vai tem ganhar. um time de menor expressão que... Tô falando que pode surpreender. O olho no Voltaço. Chay foi pro Voltaço. Vai jogar a Série B. O Chay é parceiro, é bola. O Chay é camarada. Abraço pro Chay, que é meu amigo. Parceiraço. Enquanto a gente está falando aqui, os resultados, o pessoal está mudando. A gente está falando aqui e o Vasco tomou a frente. Quer dizer, não levaram em consideração o que a gente falou. Eles apontaram o Flamengo, eu o Botafogo e a turma. Então a gente vai no Vasco. Ó. O Vasco está levando, é melhor. É o nosso público vascaíno. Deixa o Vasco quietinho. 41,1%. Nem o Pedrosa considerou o Vasco favorito. Deixa o Vasco colocou na terceira opção o Benê também, mas a galera então a gente vai no Vasco. Eu gosto do elemento surpresa. Isso aí, deixa o favoritismo pros outros. Olha, o pessoal quer saber se o Juninho chega, o Juninho vem, o Flamengo está atrás do atacante. E aí, Venê Casagrande, novidade em relação ao Juninho? Temos novidades, o Flamengo fez uma segunda proposta, porque a primeira foi recusada, de 4 milhões de euros. Subiu o preço. Exatamente. Subiu o valor, e agora chegou para 5 milhões de euros, dá cerca de 30 milhões de reais. Pelo que eu ouço no lado das pessoas que estão ali acompanhando essa operação, é questão de tempo o Flamengo conseguir a contratação desse jogador. Hoje, pela manhã, teve até uma reunião. E assim, pela manhã mesmo, cerca de 6 horas da manhã aqui, né? Horário de Brasília, porque a gente tem que levar em consideração o fuso horário. Lá são 7 horas na frente. Então, o Flamengo está buscando essa contratação. Pelo que eu ouvi, junto de pessoas que estão acompanhando essa operação, dá para fechar tempo de ir para os Estados Unidos, o Juninho? Então, a grande dúvida é essa, se vão conseguir fechar tempo para ele conseguir se apresentar lá nos Estados Unidos, mas a ideia é fechar o mais rápido possível para ele poder se apresentar ao técnico Felipe Luiz e começar a sua temporada. Lembrando que o contrato oferecido para ele foi de 3 anos, tá? Ele tem 28 anos, teoricamente, se ele ficar no Flamengo, ele fica até os 31 anos. Sobre as qualidades dele, a gente já mencionou aqui, por que o Flamengo está indo atrás desse jogador. Eu acho que vale a aposta, até porque se a gente for parar e analisar, o mercado está super valorizado, 30 milhões de reais num jogador que na visão da diretoria e na visão do treinador vai agregar bastante e pode jogar com o Pedro também, não acho nenhum absurdo. Não é mesmo. E dessa turma que está indo para os Estados Unidos, quem já está mais inteiro, quem o pessoal quer saber se já volta com o time principal, de repente num amistoso lá, um Arrascaeta, um De La Cruz, como é que está a situação do pessoal que está no departamento médico, você sabe, Vini? Tem atualização, o Flamengo divulgou que o Cebolinha e o Pedro e o Vinha ficarão no Rio de Janeiro, dando continuidade a essa reta final. Cebolinha, Vinha e Pedro. Esses três não vão viajar. Né? Exatamente, eles não vão viajar para os Estados Unidos, vão ficar dando continuidade a essa reta final aí. Na verdade, o Vinha não é reta final, né? Porque falta muito para ele voltar. Pedro também mais um pouco. O Pedro vai demorar mais um pouco. O Cebolinha, eu confesso que para mim foi uma surpresa, porque ele já vinha treinando com bola, por exemplo, durante as férias ele estava fazendo trabalhos físicos, né, com o preparador dele, aí trabalhava com bola. Eu esperava que ele fosse viajar, mas vai ficar no Rio de Janeiro, segundo o Flamengo, dando continuidade a essa reta final dele. Já a Arrascaeta e De La Cruz, que você mencionou, os dois viajam normalmente, estão aptos. Eu acredito que fazendo essa pré-temporada com o técnico Felipe Luiz, eles bem fisicamente, eles vão
render bastante, porque para mim o grande ponto fraco dessa dupla uruguaia foi justamente a parte física. O De La Cruz sentiu muito, tanto é que ele teve 2 lesões graves musculares na reta final de 2024, e o Arrascaeta, a questão física é o que vem pesando nas últimas temporadas. Se ele estiver bem fisicamente, aí eu acho que ele vai render bastante. Vamos falar do Vasco, favorito, segundo os nossos telespectadores, a nossa enquete. O Vasco está na frente, é o favorito para ganhar esse campeonato estadual. Pedrosa tá ali, não concordando, não tá gostando desse papo de favor. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Flamengo aí se preparando para poder viajar. Vimos a provável escalação do Flamengo para esse jogo aí também, né? Diante do Boa Vista ali, com algumas novidades, os jogadores bastante conhecidos, como o Diego Alves. Diogo Alves aí, que é um goleiro da base, que é conhecido, frequenta o banco, frequenta. Que redundância. Frequenta o banco de reserva do Flamengo profissional, né? Temos o zagueiro Cleiton também, que na última temporada é um jovem jogador, teve pouca minutagem o ano passado e vai receber bastante oportunidade, né, nesse início de temporada. Pablo também voltando aí do empréstimo do Botafogo, foi para lá, jogou poucos jogos, pouquíssimo mesmo, ficou machucado durante um tempo, voltou e não foi aproveitado e retorna do Flamengo. E agora ele recebe essa oportunidade aí, né, nesse início de temporada aí, né? Acho que ele tem que agarrar, porque é a última temporada dele no Mengão. Tem a situação do Ryan Lux, que é um jovem jogador, ali do setor de volante. O Vini Casagrande abordou esse assunto sobre o jogador também. Tem o Guilherme Tereza, fez aquele gol contra, foi o Cuiabá o ano passado, se não me engano. Entrou, acho que foi o Cuiabá, se não me engano. Tem a situação do Carlinhos, que vai ficar no banco. Lohan também, que é uma incógnita, é um bom jogador, mas teoricamente teve aquele auge lá contra o Tite. Começou a se destacar lá naquele jogo contra o Corinthians, mas depois caiu de rendimento. A torcida começou a pegar no pé, né? Acho que muito cedo, mas tudo bem, né? A gente não tem como defender todos os torcedores do Mengão, né? Mas faz parte aí, cada um tem a sua opinião do que tá assistindo, ou de cada jogador, mas faz parte aí da vida. E tem outro jogador também que eu esqueci, que aparece ali na provável escalação, que eu esqueci, né? Mas depois a gente dá uma lembrada aí durante o vídeo, né? E a proposta que o Flamengo fez, a segunda proposta para contratar o Juninho, né? A ideia do Flamengo é, como o Vini Casagrande falou, é tentar fechar essa negociação o mais rápido possível para ver se o jogador consegue se apresentar nos Estados Unidos e fazer a pré-temporada junto com o elenco profissional do Flamengo, né? Então, uma proposta que é de 5 milhões. Não sei se o clube do Azerbaijão vai aceitar esse valor. Porém, é aquilo. O que eu vi no Globo Esporte é que o clube iria no mínimo em 6 milhões de euros para poder negociar o jogador. O Flamengo ofereceu 5, mas a estratégia do Flamengo é essa. Ofereceu 4, recusado, oferece 5, recusado, o Flamengo vai oferecer 6. Então, eu acho que essa jogada do Flamengo aí, acho que já é bastante manjada aí para quem acompanha o Flamengo aí como eu e talvez você também, né? Então é isso aí, tamo junto, deixe seu like aí e é nóis, e o Mengão volta a entrar em campo. Mengão malvadão em 2025, conquistando tudo com Felipe Luiz. É nóis, nação!